mas aí veio a pandemia que a Veridiana trouxe para a gente. E... mas a gente vai continuar nosso projeto, a gente vai se adaptar, é tudo muito novo, então a gente vai aprender juntos também a melhor forma da gente trabalhar aqui com essa plataforma, porque também é novo. Vocês terão dificuldades, a gente também terá, porque a gente vai se adaptando, mas vai dar certo, a gente vai conseguir, né? Os desafios estão aí para a gente vencer, para a gente lutar, né? A gente vence, a gente vai romper barreiras e vamos conseguir. Então, muito feliz pela participação de vocês, de todos os professores, os gestores, os membros da comunidade que estão aqui presentes. A gente agradece muito vocês terem tirado esse tempinho de vocês, que tempo é algo tão... A gente pensa que é fácil, né? Mas ainda é escasso, gente. O tempo é uma coisa escassa, mesmo em casa. Tá? E a gente, mesmo em casa, está trabalhando o tempo todo, não para. Mas muito obrigada pela participação de vocês. Como eu acabei de falar, a professora Nádia, secretária adjunta de Educação, mandou um abraço para todos e consolidando e validando a nossa parceria com o projeto, com a SEDUC. E vamos que vamos, né? Usando um português bem claro, vamos que vamos, e a gente vai botar esse projeto para frente, que eu estou muito ansiosa, eu estou muito feliz, assim, dele estar retornando, né? A gente já teve algumas reuniões, mas agora é o pontapé mesmo inicial, agora foi dada a partida. Levantamos aí os paninhos e agora, eu não sei se é a Veridiana, não sei se é o Volney. Cláudia, acho que a Cláudia entrou. Cláudia. Ela falou para mim que entrou, é que eu não estou vendo. Entrei. Agora estamos te vendo. Tá. Estava com um problema técnico aqui, eu peço desculpas. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. É com muita honra, né, que a gente está aí retomando aí as atividades. Gostaria de agradecer a parceria, né, com a SEDUC, com a Cidade Escola Aprendiz. Realmente, como a Ludmila mencionou, infelizmente, né, a gente tem que optar agora por outros meios, né, e aí adaptando aí ao novo normal, né? Na verdade, a gente pensa, né, que a Fundação Vale, a Vale, que esse projeto ele é de grande ganho aí para a gente. Acho que nós somos bem assertivas nesse modelo, principalmente aí na questão da literatura, né, da promoção do livro e da leitura como direito humano. Então, o que a gente espera que todos vocês, né, professores, gestores, alunos, a comunidade escolar, a gente consiga aí evoluir, né, para que a gente consiga fazer essas oficinas aí da melhor forma possível, né, e a gente consiga ter aí, consiga realizar aí realmente uma comunidade leitora, né, uma escola que seja uma referência, que a gente consiga aí o objetivo dessas oficinas. Mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que o que eu peço para vocês é um esforço, né? A gente sabe que não é fácil, mas é possível. Então, assim, um esforço de todos... um esforço aí de todos vocês, né? Para que a gente consiga aí ter uma periodicidade, né? Com a frequência de vocês. Então, assim, vai ter que ter um esforço maior, né? Então é isso. Bem-vindos e vamos em frente. Ô, Veri, será que não é legal, seria legal a gente gravar? Estou gravando já. Ah, pronto. Eu ia falar para agora pedir licença para todo mundo, mas eu estou gravando. É interessante depois, pessoal, a gente também passar aí a autorização, né, de uso de imagens para todo mundo que está participando. Eu podia mandar, Veri, o formulário, e aí não sei como que a gente podia assim, dar o ok de todo mundo, né? Que todo mundo está, ou não, né? Quem não tiver pode manifestar. Então vamos lá, bem-vindo, pessoal. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com todas e todos vocês. A gente sabe, né, que esse ano foi um ano difícil, com muitos desafios, mudanças,
que tiveram pessoas aqui nesse grupo que ficaram doentes, tiveram pessoas que perderam familiares, amigos, a todo mundo, nossos sentimentos, muita força e luz nesse período. Mas apesar de todas essas dificuldades, né, desses nossos desafios imprevistos desse ano, a gente está aqui, esse grupo está reunido, unindo os dois polos, então tem polo aqui interior e polo capital, pensando em como que a gente vai continuar esse projeto e contribuir para promover esse direito à leitura, à literatura e fazermos territórios leitores, né, um gancho para o Volney. Então é muito bom estar aqui com vocês de novo. Para a gente começar, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para retomar um pouquinho o que são essas oficinas de acervo, o que a gente planejou, e daí eu introduzo e apresento para vocês o Volney, que alguns já viram assim nessa nossa conversinha no começo, mas eu apresento e passo a bola para ele. Então eu vou compartilhar minha tela, quem está pelo celular ampliar ela para conseguir ver bonitinho. Vocês estão vendo bem? Espero que sim, gente. Sim, Verita. Ok. Que bom. Sim. Então, ótimo. Então, o objetivo do projeto do Rotas e Redes, né? Então, tem participantes novos aqui também nesse grupo, né? Tem professores, estudantes que não participaram no ano passado. Então, todo mundo, seja bem-vindo. E que projeto é esse, né? O que é o Rotas e Redes Literárias? Então, é um projeto da Fundação Vale, que é a Fundação Cidade Escola Aprendiz, onde eu estou, está executando com parceria com o Estado do Maranhão, que prevê promover o direito à leitura em 12 escolas, que a gente tinha no ano passado, estaduais de ensino médio da cidade de São Luís, Bacabeira, Santa Rita e Arari. E a gente vai promover esse direito à leitura através da estruturação física dos espaços de leitura, são aquelas escolhas de mobiliário, que no final eu vou pedir para quem não preencheu, por favor, preencha, e ampliação do acervo literário dessas escolas, que é onde entram essas oficinas. Além disso, tem o objetivo de formar a comunidade escolar para a gestão e dinamização dos espaços de leitura. Aqui são todas as escolas que fazem parte desse projeto, para vocês se reconhecerem e verem aí, saberem quem são as outras escolas, dos outros municípios. E aqui um pouquinho das nossas saudades. Essas foram as fotos dos nossos últimos encontros, no final do ano passado, da oficina de mobiliário. Então, olha, eu sou emotiva, dá vontade de chorar vendo essas fotos. Então, aqui, para quem não conhece, essa é a equipe do Polo Interior, Arari, a oficina foi em Arari e Santa Rita, e aqui Polo Capital, São Luís e Bacabeira. Que agora vocês vão se ver por quadradinhos no Zoom, mas vamos esperar o ano que vem, a gente reúne todo mundo e tira uma fotona. E o que a gente já realizou no projeto? Então, o ano passado, teve essa primeira etapa de visitas técnicas nas escolas, depois tiveram 48 horas de formação para definição do mobiliário, daí teve essa proposta de cardápio de mobiliário, que a gente já apresentou para vocês, já fez a reunião, com cada escola para conversar da retomada do projeto e desse processo de escolha do mobiliário. E o que a gente ainda tem previsto no projeto? A gente tem, então, previsto essa etapa de validação do layout, né, dos móveis que vocês escolheram, a produção e a entrega dos móveis, essa formação de acervo, aquisição daí do acervo que vocês vão escolher e a entrega, a formação em práticas de leitura, a formação de gestão da biblioteca e, no ano que vem, o seminário e o lançamento do guia de apoio à gestão. Então, essas são etapas que ainda estão previstas nesse projeto. E essa oficina de acervo, quais são os objetivos dela? Além do objetivo de selecionar, no final, os livros que cada escola vai adquirir e vai ter na sua sala de leitura, a gente quer, com essa oficina, apresentar e construir subsídios coletivamente para a escolha de um bom acervo literário e informativo, abrangendo qualidade, diversidade, estilos, temáticas e comportamentos leitores. Ampliar o gosto estético e literário dos participantes por meio de atividades e reflexões sobre a importância de um acervo de qualidade e corroborar com a BNCC
no número da BNCC, que é selecionar obras de repertório artístico e literário contemporâneo à disposição de suas predileções, de modo a construir um acervo pessoal e dele se apropriar para se inserir e intervir com autonomia e criticidade no meio cultural. Então, essas oficinas de acervo, a gente tem previsto 32 horas de formação. Nessas 32 horas de formação, são 8 encontros virtuais semanais, todo nosso encontro semanal, toda quarta-feira, e 2 horas para estudos remotos. Vocês vão ver, o Volney é uma pessoa de vasto conhecimento e ele preparou várias dicas para vocês acessarem daí em outros horários, como vocês acharem melhor. E aqui é o cronograma que a gente tem previsto para essas oficinas com a temática. Então, a gente começa hoje e termina no final de outubro. Essa apresentação aqui, depois a gente vai enviar para vocês. Então, não se preocupem também em anotar, e daí quem não participou agora, depois vai poder acessar. E quem que é o Volney? A gente tanto está falando, né? O Volney é um especialista em literatura infantil e juvenil pela Universidade de Caxias do Sul. Ele é gaúcho, é de Caxias, vocês perceberam pelo sotaque dele, mas ele tem uma vasta experiência na área do livro, leitura, da literatura. O Volney, ele já foi meu diretor, inclusive, ele já foi diretor da área do livro, leitura e bibliotecas no Ministério da Cultura. Ele já coordenou um programa chamado Prazer em Ler, do Instituto C&A, com bibliotecas comunitárias em todo o país. Ele já foi assessor da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Finilige. Ele já atuou na Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul, assessorando programas de estímulo à leitura. Ele já foi jurado, sei lá, de vários prêmios, né, de literatura no Brasil e fora. Enfim, e o Volney é escritor também, acabou de lançar um livro, e é o Volney que a gente convidou para estar aqui com vocês, para estar conosco, compartilhando um pouquinho do conhecimento dele sobre essas oficinas de acervo. Volney, seja muito bem-vindo. Obrigado, Veri, obrigado. Eu já posso falar a partir de agora? Tudo Volney! Oi! Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. Eu acho que Cidade Aprendiz realmente nos surpreende a cada dia de trazer um especialista de renome aí, um escritor famoso, para nos dar essa honra, né, de iniciarmos essa oficina. Muitíssimo obrigada aí pela parceria. Cláudia, eu que agradeço. Parabéns à Fundação Vale, parabéns por esse projeto, pelo incentivo que faz há muitos anos já na área da cultura, na área da educação, na área da leitura. Eu já tive, como a Veridiana disse, num instituto da iniciativa privada, que é o Instituto C&A, e a gente sabe o quanto é importante essas instituições, né, trabalhando em prol da cultura em nosso país. Eu estou muito agradecido, quero agradecer muito a Ludmila da SEDUC também, porque, na verdade, é um trabalho... A gente sabe que pensar a educação no nosso país, a rede, é um trabalho bastante difícil, né, de grandes desafios todos os dias. Quero agradecer, em nome da Veridiana, todo mundo da Aprendiz também, e principalmente agradecer quem se dispôs a estar aqui nesses encontros, né? Então, todos vocês, professores, pais, alunos, né? Somos aqui todos colegas, todo mundo está aprendendo juntos, e espero que esses encontros, eles têm que ser muito interativos, apesar da plataforma, né? Nos lançar esse desafio da interatividade, né, Cláudia? Exatamente. Mas, acho que são plataformas que vieram para colaborar, e a gente precisa começar a trabalhar mais com elas, né? Então, quer dizer, a nova normalidade será incluir essas plataformas de vez no nosso dia a dia. Alguns tinham mais, outros menos, né? Então, a gente vai estar aqui, de alguma maneira, nesses encontros, todas as quartas-feiras, próximos, tentando fazer essa troca de experiência. A gente também vai ter esses encontros à distância, né? Vocês vão ter material. Eu vou estar sempre disponível para a gente estar conversando, para a gente estar trocando, porque para mim é muito importante esse processo de aprendizado, para mim é muito importante essa troca, e a gente construir, como a Veridiana diz, assim, eu acredito muito em territórios leitores. A escola é um espaço privilegiado na construção desse território, né? Porque ela atende uma comunidade,
Então, através dessa organização escola, a gente pode alcançar tantas pessoas e isso vai ser muito legal. E a gente vai ver que a gente vai trabalhar esses sentimentos, como a Veridiana disse, né? Começou a fala dela, o quanto está difícil esse momento. Eu acabei de lançar um livro que eu escrevi em 2012, não estou fazendo comercial, gente, mas é só para dizer que fala das perdas, né? E quando eu escrevi em 2012, jamais imaginava que a Veridiana ia encomendar essa pandemia para a gente, para eu não poder ir para São Luís do Maranhão. Então, assim, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente vai ver o quanto a literatura, hoje eu dei entrevista para o jornal Valor Econômico, sobre a pesquisa que vai sair semana que vem do Retratos da Leitura no Brasil, e falava o quanto é importante a literatura como patrimônio nosso da humanidade, porque os artistas estão ali discutindo as dores da humanidade, e é sobre isso que a gente vai falar muito, discutindo sobre os cenários da humanidade, né? E nós estamos em lugares privilegiados por estar na escola, ou seja, estudando, trocando com o professor, ou como educadores, né? Então, queria muito agradecer vocês por se disponibilizar a estar aqui comigo hoje. A gente que A gente que agradece você ter agradece. aceito, né, o convite. E, assim, é uma honra, né, ter você aqui conosco, viu, Volney? Tenha certeza disso. Tudo A bem, Rai tá aqui também. ainda... Eu não ia falar nada. Rai. Tudo bem? Eu não ia falar nada quietinha, mas aí eu fico ouvindo vocês falarem, vejo essa turma toda reunida e meu coração se enche de esperança, assim. Eu queria só reiterar o que já foi dito, dar as boas-vindas a todos e todas. Tô aqui quietinha, não ia falar, mas queria agradecer muito, Volney, por você estar aqui integrando a nossa equipe. Para a gente é uma honra. E queria reforçar, assim, que eu acho que, como tudo que a gente vem fazendo no Rotas e Redes Literárias, a Veridiana já disse, depende muito da participação e do engajamento dessa turma toda, assim. Então, acho que queria ressaltar isso como um princípio muito importante, né, do projeto, de todas as ações que a gente vem desenvolvendo, e desejar a todos e todas uma excelente formação aí todas as quartas-feiras daqui em diante, que a gente possa, então, se encontrar, né? Acho que é disso que se trata também esse momento, assim, como é que a gente volta a se encontrar, a estar junto, a estar perto, a poder continuar produzindo conhecimento, que eu acho que essa é a grande tarefa da escola, né? E que bom que a gente tem elas com a gente, podendo coletivamente aí pensar e reinventar esses novos futuros, assim. Era só isso. Obrigada, querido. Boa formação pra gente. Obrigado, Rai. Boa formação para todos nós mesmo. E é isso, assim, acho que está todo mundo falando que, e eu espero de coração mesmo que todos esses encontros que a gente tenha, que a gente possa se encontrar aqui como uma comunidade, né? Se encontrar nessas trocas. Não existe leitor sem experiência, né? A gente contribui com as nossas experiências, a nossa vida é importante. A gente vai aqui aprender a construir um acervo juntos, né? Eu não tenho fórmula nenhuma para dar para vocês, a gente vai ver isso. A gente vai construir esses diferentes acervos que serão construídos, né? E com a colaboração de todos aqui, a gente vai entender e ver que é importante a gente abrigar todo mundo, né? Então, o meu gosto é importante, mas o gosto do outro é importante. E eu acho que vai ser uma boa comunidade. Eu acredito muito nisso. E estou aqui, sempre à disposição. Que bom, bem-vindos. Eu estou aqui no seu apoio, tá? Então, para Então, apresentação, para qualquer coisa, fala para mim quando é para apresentar e quando é para mudar a página. Claro. Eu queria pedir, porque a gente, né, tá todo mundo falando, se talvez alguém que quisesse falar em relação a isso que a gente está falando, a gente até tem um momento de apresentação, mas aqui é muito importante que a gente se sinta livre para abrir o microfone quando precisar. A gente vai organizar, fazer uns combinados, mas assim, né, pressupõe a literatura como direito humano pressupõe liberdade. Então, estamos todos livres se quiserem falar alguma coisa, gente. E assim, eu acho que também,
própria dificuldade assim da ferramenta e para não ficar monótono, eu acho que é importante ser dinâmico mesmo, sabe? Eu acho que é importante ter os questionamentos. Então, assim, eu acho que como também esse início é reinventar mesmo, né? Então, assim, eu acho que é importante ter a palavra, ouvir vocês, sabe? Então, vocês ficam muito à vontade. Ó, alguns recadinhos. Quando vocês quiserem falar, não sei se todo mundo sabe mexer no Zoom, mas na parte inferior, tem um desenho de microfone. Agora tá todo mundo mutado. Quando vocês quiserem falar, vocês têm que clicar nesse ícone de microfone. Daí vocês vão conseguir falar. Vocês podem falar pela voz, ou aquelas que são muito tímidos, podem também usar o chat. Então, o chat também tá todo mundo vendo os comentários. Eu também vou estar de olho no chat o tempo todo. Caso surja alguma pergunta, eu faço para o Volney, tá bom? Então, assim, sintam-se à vontade. Ô, Veri, uma coisa que eu estou participando de outros, o que eu acho que é legal também, talvez quem queira falar, pode levantar a mão, né? Sim. Aí a gente também dá uma parada e dá a voz. Podemos combinar assim? Quem quiser também pode levantar a mão e a gente para e vocês falam. Ok? Pode levantar a mão. Isso não vale muito para mim, que eu sou italiano e eu falo assim. Tá? É igual a mim. Então, nós três aqui, esse que é o problema. Mas, ó, tem essa mão assim e tem aqui a mão também no Zoom, que enfim. E daí vocês veem como vocês querem usar, que a gente tá vendo. Tá bom? E uma coisa importante que eu mesma esqueci. Eu coloquei aqui no chat, a primeira coisa no chat, rolem para cima, tem o link para uma lista de presença. Por favor, entrem nesse link aqui e preencham a lista de presença para a gente saber quem que está aqui, tá bom? Depois eu mando... Onde que é, Veri? Aqui no chat. Ela é bem baixa, eu já ia falar. Bem baixo, gente. Quem tiver pelo computador tem que passar o mouse, tá? Para poder conseguir ver. Gente, eu não sei. Desculpa. Veri. Ó, embaixo, na parte... Eu mando pelo grupo, na parte inferior... Tem que mandar de novo, Veri, porque quem entra depois não vê o chat. Tem que mandar periodicamente, isso. Tem que ficar porque mandando, com o pessoal que tá entrando, isso. Ou acho que vale a pena. De acabar a aula também. Ó, e tem uma turma levantando a mão aí, que eu tô vendo. Oba! Eu quero ouvir sotaques. Pode falar, gente. É só abrir o áudio de vocês. Quem que levantou a mão, gente, que eu não vi? Acho que é o professor Raimundo. Raimundo, pode falar. Mas professor, ainda não estamos ouvindo ainda. Porque eu acho que é o fone e não tem o microfone. Será? Deve ser. Ainda não está saindo seu áudio, professor. 1, 2, 3, testando. Raimundo, às vezes quando acontece tem que sair e entrar de novo. Também. Vou tirar o fone. Vou tirar o fone. A gente vai aprendendo, gente. É muito bacana, porque depois a gente vai usar o microfone. Agora sim! Sim! Deu certo. Não, mas eu só ia comentar que eu estava mexendo aqui, procurando a frequência. Aí eu acabei tocando na mãozinha, levanto de forma involuntária. Olha! Mas tá aqui, agora acabei de postar, mas para o final eu posto de novo e lembro todo mundo. Ótimo. Então, Veri, acho que... gente, eu vou questionar vocês o tempo todo, então também é muito importante eu ouvir, eu gosto de ouvir o sotaque, eu gosto de ouvir a voz, né? A gente entender que a gente não está sozinho aqui desse outro lado, porque alguns da câmera estão fechadas. Então, eu vou questionar vocês e eu quero ouvir. Não vai passar por esse curso ninguém sem ouvir a voz. Eu já reconheci a voz. Então, ok, escrever no chat, mas de vez em quando dá um oi para mim, hein? Tá bom? E acho que é legal, gente, vocês se apresentarem, pelo menos pelo chat, vocês colocarem o nome de vocês e que escola vocês são, escola e cidade. Porque como tem gente aqui de várias escolas e várias cidades, a gente faz essa rodada pelo chat. Veri, você quer botar a apresentação? A Maria José quer falar ainda, pode falar. Ótimo. Professora, ligue seu áudio. Ela ligou já. Liguei. Tudo bem? Estão me ouvindo? E...
Estamos. Sim. Isso. Eu estou muito feliz, gente. Boa tarde. Muito feliz por ter um escritor aqui. Volney Canônica. Eu perguntei onde está o Rodrigo. Eu pensava que era o Rodrigo, né? Quando eu olhei assim, é o Rodrigo. Mas é o Volney. Eu sou leitora também. Gosto muito de escritores. Um escritor aqui com a gente, com esse currículo, isso é maravilhoso. Com certeza nós vamos ter uma ótima formação. Pois é, como a Ludmila estava falando, nós estamos trabalhando o tempo todo. Eu sou professora Maria José, aqui da Escola Monsenhor Luiz Alves Madureira de Peris de Baixo. Quer dizer para a Veridiana que eu ainda não preenchi o formulário, que ficou na minha responsabilidade, porque ontem eu fui preencher e precisava... Cortou, você se mutou. Precisava Tá das mudo. medidas da sala. Sim, as medidas da sala. Então, eu já fui lá hoje com meu marido medir. Aí, quando eu cheguei aqui para preencher o formulário, eu não sei para onde foi. Eu gostaria que você mandasse para mim o link novamente no meu e-mail, tá bom? Tá bom, pode deixar. Tá certo, gente. Pois é, um prazerzão estar aqui. Deixei aqui de corrigir minhas atividades. De noite eu vou pegar novamente para estar aqui com vocês, tá? Aí eu vou ter que me ausentar às 4h50, porque eu tenho uma reunião ali de um outro compromisso. Mas ficar esse tempo todinho aqui. Vai dar tudo certo. Ô, Certo. Maria José, vou fazer valer a pena estar aqui com a gente, porque ao invés de você corrigir os trabalhos, você vai ver, vai valer a pena. Tá Professora, certo. obrigada, viu, por tirar esse tempinho. A gente sabe que aqui tá bem corrido, né, para os professores e gestores na rede, porque tá um trabalho mesmo muito intenso, Muito intenso. de retomada das aulas e captar os alunos que porventura ficaram sem aula para o primeiro semestre. Então tá essa corrida também atrás dos alunos. Mas a gente agradece, quanto Seduc, obrigada por vocês estarem aqui. E vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Gente, e quando sentir vontade, abre o microfone e a gente vai falando. O importante é a gente encontrar aqui nossa dinâmica de grupo, nossa maneira de tocar esses 8 encontros que a gente vai ter juntos, né? Então, se sintam à vontade. Oi, Lídice. A professora Maria José está sendo assim, minha mão direita lá na escola, porque eu estou quase pirando. Né? Então, assim, graças a Deus, ela está assumindo assim, já vamos dividir as tarefas, porque o negócio está complicado. E ela está realmente dando uma mãozona para a gente nessa parte do Rotas e Redes. A gente está, como a Ludmila acabou de falar, entrega de chip, entrega de material e corre atrás de aluno, e a gente está, assim, mesmo numa correria muito grande. Então, assim, eu agradeço muito os professores que estão colaborando com a gente, os alunos, as nossas alunas também. Semana passada foram lá para a escola, se reuniram, eu fiquei meio de fora até, porque eu estava atendendo, e assim, graças a Deus a gente está se dando as mãos e está dando certo. E é esse o objetivo, né, professora? É todos participando, não pode ficar só com um ou só com o outro. Então, é exatamente a colaboração de todos e participação de todos, né? E fora os trabalhos das nossas buscas ativas, né, para os nossos alunos. E, gente, é isso, é todo mundo participando, porque, de fato, só um no trabalho nem anda. Na verdade, todos estão participando do nosso grupo, nossa equipe é bem unida, sim. Graças a Deus, né? Mas, porque eu fiquei na responsabilidade de preencher o formulário, mas as meninas, principalmente uma aluna Mili, que a Veridiana lembra muito bem dela, a aluna Mili, ela parece uma professora, ela lidera tudo, ela fez um vídeo para escolher o nome da biblioteca, mandou para todos os alunos, ela fez isso pelo WhatsApp, pelos grupos dos alunos, conseguiu a votação para o nome da biblioteca. E a menina ela também, eu digo que ela é nossos braços e nossas pernas, né, Lídice? Ela é muito. E cadê essa menina, atuante. gente? Ela deve estar por aí, em algum lugar. Mili Graciele. Oi, Mili. Ai, deixa eu te conhecer. Oi, Mili. Manda o vídeo para mim, por favor. Para mim também. Professor João Oliveira também, né? Boa tarde, gente. Boa tarde, Mili. Que nos ajudou, ajuda sempre. E todo mundo está aqui. A gente vai lá, mede, escolhe os móveis. Onde vai ficar esse móvel aqui? Essa estante é muito linda. Nós adoramos
Os modelos de móveis que o Rodrigo mandou, nós amamos mesmo. Fizemos isso na equipe. Ele liga a tua câmera pro povo Eu queria te ver, ver Lili. quem é essa menina. É Promissora. maravilhosa. Não, olha que eu vou Quero caçar ver, uma quero foto saber sua o e vou te nome. mostrar, hein? E quero saber o nome que ganhou. Aí, ó. Ah, legal. Olha. Obrigada, Oi, querida. Mili. Foi um link que ela criou aí para fazer a votação, uma pesquisa, foi bem bacana. E já ganhou? E já sabe o nome? Já era Ô, ontem, Mili, né? você tá muda. Mili tá muda. Agora que não. Agora acho que vai. Já tá escolhido. Qual que Ai, é, que- gente? E qual é o nome? Acho que tá Tá com um travando. delayzinho. É, É porque Tá. a internet... gente a criou, internet bem então, é fraquinha. mais fácil você É, sair bem do fraquinha. vídeo. É, Mili. verdade. Fica só o áudio. Tá muito Fica Ah, só o já falei áudio. que bateu um vento no cabelo dela. Assim, Ah, nossa. foi. Não, maravilhoso esse cabelo. Tá lindo mesmo. Mili, a gente não tá te escutando, então de repente é melhor você sair do vídeo, ficar só no áudio. Pois é, o nome é Gonçalves Dias. Na verdade, a gente ia colocar Ah, que o nome legal. de uma pessoa da comunidade aqui, né? Um grande leitor, mas a viúva, né, estava viajando e ela não chegou a tempo, a gente precisava do nome, a gente precisava dos dados dele para fazer o vídeo, aí nós não conseguimos. Mas os alunos votaram em peso para o Gonçalves Dias, que é maranhense. Sim. E também é Legal. um nome muito comum, né? Muito popular. Gente, aqui tá. para nós. E é isso. Ah, bacana. Pessoal, a Mili especificamente, depois você coloca no grupo pra gente o vídeo. Eu preciso mostrar isso para minha diretora aqui da fundação. Mas obrigada e parabéns pela escola. A Maria José, gente, ela me fala todo dia. Ela me falou ontem, me falou hoje o status. Eu estava acompanhando à distância essa não envio do preenchimento dos móveis. Fiquem tranquilos. E tem outras escolas que eu não falei, mas a Ludmila falou essa semana já que não preencheram. Então, aproveitando o momento, lembrete. Quem não escolheu os móveis, por favor, escolham. Hoje eu conversei com o Rodrigo de manhã. Ele precisa disso para poder trabalhar o layout e a gente fazer a reunião de retorno para vocês, para a gente poder produzir os móveis. Agora deu certo. Senão o prazo a gente tá jogando mais para frente sempre. A gente tem que executar esse projeto. Gente. Senão vai chegar os livros, vamos colocar onde, hein, gente? É isso mesmo, que as oficinas aqui eu vou meio, vocês vão escolher os livros. E aí? Né? A gente precisa dessa escolha. Quem não tá me ouvindo nada? Eu vou escrever aqui. Eu acho que eu sei quem que é. Tá. Bom, gente, primeiro, parabéns, então, pela escolha. Eu adoro Gonçalves Dias também. Tenho certeza que também seria uma boa escolha o nome da pessoa da comunidade, mas que não deu, mas muito legal. Outro dia, estava pensando justamente no Gonçalves Dias, por causa, né? Tenho estudado muito do Maranhão, a gente vai falar de muitos autores maranhenses também aqui, é importante. Leona não tá. E então sintam-se sempre à vontade para abrir o microfone, para falar, para trocar. E se alguém mais quer fazer alguma apresentação, senão a gente vai fazendo assim ao longo da conversa também, sem problema, tá? Você quer botar a apresentação, Viridiana? Eu vou pôr. Então tá. Gente, aqui tem que admitir quem está entrando e responder o chat, mas eu dou conta. Vamos lá. Chat. Você consegue. Foi, para mim foi. Tá. Foi. Então, bom, eu queria... A gente está falando aqui, a gente vai falar de um acervo juvenil, a gente vai falar muito da escola para os jovens, né? Essa questão toda. Mas eu vou trazer, às vezes, algumas referências de literatura tidas como literatura infantil, né? O que a gente sabe que não é muito verdade, porque os bons escritores eles escrevem um livro que é para de 0 a 200 anos. Então, mas eu escolhi essa obra para a gente começar a falar um pouquinho. E ela pode ser lida para os bem menores, mas ela pode ser lida para qualquer idade.
para a gente poder falar um pouco, né, dessa casa que se chama biblioteca e também falar de quem mora nessa casa, né, que se chama biblioteca. E a partir daí é que a gente começa a pensar todo um acervo, porque o acervo de literatura, o acervo de livros informativos, ele precisa contemplar a diversidade, a pluralidade de quem mora nessa casa, de quem frequenta essa casa, né? Afinal de contas, a gente quer que os livros saiam das estantes e fiquem na mão do leitor, né? Então, precisa ser um bom cardápio literário aí. E aí, não sei se talvez seja mais fácil me botar como maior, mas eu vou contar essa história para a gente falar um pouquinho desse espaço que chama biblioteca. Sei que vocês estão agora, recém acabaram a oficina né, de mobiliário, então tem a ver com esse espaço, essa discussão. E aí a gente vai falar um pouco desse livro. Esse livro é escrito pela Mafalda Milhões. Mafalda Milhões é uma escritora de Portugal. É o primeiro livro que ela lança no Brasil. E ela foi uma das pessoas, ela faz um trabalho incrível em Portugal, e ela foi uma das pessoas que criou a primeira a primeira livraria infantil e juvenil de Portugal. Tá? Então, ela lançou no Brasil, lançou lá no Instituto, e aí eu vou começar a contar um pouquinho a história desse livro, ok? Vocês estão enxergando bem? Eu parei para mostrar o livro, é melhor a apresentação eu para acho ele que, ver o né? livro. Vocês estão enxergando bem? Tá tudo bem para vocês? Sim, está. Então, vamos lá, Diego. Então, uma biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente. Mafalda Milhões, editora Abacate. Cabe a Genoveva, o pai, com o leitor que se perdeu. O avô que diz ai, ai, o pé de salsa e o Amadeu. Cabe 1, 2, 3 porquinhos. A mãe Teresa e os filhinhos. A famosa menina que desobedeceu à mãe. A cigana e o estimado bebê. A avó Fausta, a avó Rosa, a avó Tina, a avó Nida e a Matilde, que de todas neta é. Cabe também os 7 cabritinhos. A ama que dá colinho e a bruxa muito má. Cabe ainda as riquinhas e o Samuca, a professora e a Zazá. O valente e o pirata, o peixinho e os pescadores. Cabe ainda gente que só aparece no Natal. Quem é que gente que só aparece no Natal? Cabe a realeza e os pequenos, os compadres e os agricultores. Cabe ainda o Yuri Casanova, a cantora, o Tizé dos Cestos e as tias. Cabe o senhor Horácio e os brincadores. O medo, o horror, a Mariana terrível e os travessos. Cabe ainda os camaradas e o careca, a resmungona, o Simão e a Rebeca. Cabe crianças de todas as cores.
a preta, o amarelo, o verdete e a vermelhinha. Os contadores de histórias, a peixeira e a tainha. Cabe o pastor e a estrela. Os que não se veem também cabem na biblioteca. A vaidosa e o inesperado. E também cabe a vizinha aqui do meu lado. Uma biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente e você também. Vamos falar um pouquinho da história? Olha, agora é um momento de poder abrir o microfone e falar no chat. Por que eu escolhi a história? Porque primeiro eu quero ouvir um pouquinho de vocês e depois aí eu falo. Porque senão se vocês me deixarem, eu falo, eu não pago imposto para falar. E até se precisar pagar imposto, eu pago e falo mais um pouco. Tá? Então, quero ouvir de vocês sobre essa obra que se chama Uma Biblioteca é uma Casa onde cabe toda a gente. Vocês imaginam esses personagens, essas pessoas, o que realmente acontece na biblioteca? Cabe mesmo todo mundo aqui? Quem ficou faltando? E aí? Gente, vocês não vão me deixar sozinho, né? Quem mais cabe? Cabe a Cláudia, cabe a Gisele, cabe o Diego, cabe o Raimundo, cabe a Mili. Quem mais cabe? Nós, leitores, né? Nós, leitores. Quem mais? Vou fazer uma outra pergunta, então. Quem que poderia ser os 7 cabritinhos? Porque a gente tem a história dos 7 cabritinhos, né? Mas quem que poderia também ser os 7 cabritinhos? Se a gente fizesse... Pergunta. Boa pergunta. Quem que falou? João. João. João Oliveira. João, Sim. quem que você acha Boa tarde, que podia Valnei. ser? Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem, querido? Tudo bom. Bom, creio que nesse caso da sua pergunta é a questão universal mesmo. Todas as pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade, a acesso a livros, independente da temática. Mas, assim, isso aqui é uma opinião muito modesta, viu? Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Também, assim como a professora Maria José, fico lisonjeado com sua presença. A mim, muito encanta a questão dos escritores. Do meu ponto de vista, são pessoas mágicas, pessoas raras que são escolhidas aí por entes divinos, porque não é normal. E a minha pergunta segue nesse sentido, viu? Como é que você vê essa questão do ser escritor, com essa capacidade de escrever, por exemplo, lá em Portugal e conseguir transmitir esse entusiasmo a pessoas tão distantes? No seu caso em especial, escreve no sul do país, porém sua literatura pode ser apreciada no Nordeste, que tem cultura, costumes, hábitos tão diferentes. Que mágica é essa? Esclarece aí pra gente. Vou contar. Obrigado, João, pela pergunta. Primeiro, assim, adorei. Não tem nada de modesto que você falou, muito pelo contrário. Tem muito de assertivo sobre o que você falou, dessa diversidade. E sobre essa questão, porque, assim, a gente vai discutir muito nesses encontros, e eu vou apresentar muitos autores, porque é importante a gente pensar, escolher e ver essa diversidade. A literatura no Brasil é uma literatura de qualidade muito boa, a gente tem grandes escritores, grandes ilustradores, no mundo também. Então vai ter um dia que eu vou apresentar um pouco da história da literatura no mundo e um pouco da história da literatura no Brasil, que daí a gente também vai se familiarizando com alguns nomes, que tenho certeza que vocês conhecem muitos deles, né? Mas a grande mágica, vou falar então, eu estou aqui quietinho, mas assim, eu lancei, por exemplo, esse livro que se chama Tanta Chuva no Céu,
eu escrevi e quem ilustrou foi um ilustrador do Equador. Veja só, o ilustrador é de outro país, com outra cultura, e que pegou o meu texto e fez em cima do texto as imagens. E junto com uma editora produziu. O que tem nesse livro que é universal? A gente pode dizer assim que essa criança, talvez, ela tenha umas características da criança equatoriana, mas tem alguma coisa que essa personagem está passando que é uma dor que é universal, é um sentimento que é universal. Esse livro fala sobre perdas, tá? Nesse momento, por exemplo, da pandemia, que a gente está sofrendo diferentes perdas. É importante a gente entender que a perda não é só a morte, né? Por exemplo, as crianças que não estão conseguindo ir para a escola, os jovens que não estão conseguindo fazer troca, ir para a escola, ter essa convivência, isso é uma perda. E eles estão sentindo isso, essa dificuldade, essa dor. Ou às vezes realmente perdeu um animal de estimação, um familiar, quebrou um brinquedo, quebrou um jogo, estragou um livro. São perdas que podem parecer pequenas, mas quando tem um processo de afetividade naquele objeto, a gente sente uma dor. Então, o escritor que consegue, assim como a Mafalda Milhões, fazer com que lá de Portugal a gente esteja discutindo essa obra aqui, tem a ver com... Ela falou com o que é do humano, com essas relações humanas. Então, se a gente acredita que a biblioteca, e a gente acredita, e por isso que a gente está aqui, é esse espaço democrático para todo mundo, então a gente cabe todo mundo. Então, lá em Portugal, eles também acreditam isso, lá na China, eles acreditam isso, lá no Japão, eles acreditam nisso. Então, quem consegue, como escritor, entender isso, ele transforma esse sentimento em palavras e imagens que vai dialogar com os nossos sentimentos. Porque a dor da perda é diferente para cada um, mas ela é uma dor. Então, como é que as histórias vão batendo nesses escritores? E isso é muito importante que você falou, por isso que a Mafalda fala de diferentes, não só personagens e sentimentos, mas diferentes pessoas, né? Que têm histórias de vida. Que o agricultor, por exemplo, que ela fala, tem uma história de vida. Aquele que só aparece no Natal, vou fazer uma brincadeira assim, sabe aquele pai e mãe que às vezes só aparece na escola na hora do boletim, que às vezes não acompanha? Tem aqueles que aparecem só de vez em quando, e a gente tem que acolher esses também, né? Os 7 cabritinhos, alguém botou aqui que pode ser 7 arquétipos de alunos, pode. Também pode ser aqueles alunos inquietos, né? Aqueles jovens inquietos que estão cheios de perguntas, porque a literatura, e a gente vai ver ao longo do tempo que a gente vai discutindo aqui, que os livros não vão nos dar resposta. Eles vão acolher os sentimentos e vão talvez nos trazer mais perguntas. E é nessa relação entre pergunta, resposta, que eu mesmo tenho contido em mim, com minha história, meu histórico, que a gente vai construir o nosso acervo, um acervo super literário, um acervo humano, um acervo que vai acolher toda a diversidade que a gente acredita que frequenta na nossa escola, né? E brincando, por exemplo, os 3 porquinhos. Não sei se te respondi, João? Muito bom. Fiquei entusiasmado com a resposta. Que bom, qualquer coisa vai intervindo. Mas, assim, por exemplo, os 3 porquinhos, né? A gente tem sempre tem essa brincadeira, a gente pode levar para a história, mas tem, às vezes, um menino que é mais sujinho, né? Que às vezes tem uma dificuldade, que tem algumas questões. Ele também cabe. Se a gente pensar, eu vou transferir aqui, que não acontece tanto na escola, mas se a gente pensar na biblioteca pública, por exemplo, né? Só para a gente fazer um paralelo, o morador de rua. O morador de rua cabe na biblioteca pública também. Esse é um espaço, a biblioteca pública é um espaço para todos, um espaço democrático, um espaço onde que a gente acredita, né? E eu tenho certeza que é um espaço de transformação social. Então, se a pessoa mora na rua e precisa passar por uma transformação social, ela precisa ter acesso aos bens culturais.
né? É a educação que ajuda, é a literatura que ajuda, são as possibilidades de acesso à cultura que ajudam. A Veridiana vai lembrar de um momento que a gente viajou juntos para Seattle, nos Estados Unidos, e a gente conheceu uma biblioteca pública, lá na Biblioteca Pública de Seattle, e no terceiro andar da biblioteca, se eu não me engano, tinha os computadores, a sala de computadores. E estava cheio. Todos os computadores tinham um morador de rua com aquele cobertor nas pernas, mexendo na internet, pesquisando. A gente não sabe se estava pesquisando emprego, se estava pesquisando redes sociais, se estava pesquisando, né? A gente tinha não sabe, oficina mas de currículo, lembra? Que a própria biblioteca ensinava eles a fazerem currículo, porque era um momento de oportunidade também. Verdade. Para arranjar emprego. Então, assim, vejam que importante é esse equipamento, né? Como é que a gente ajuda a nossa sociedade? Então, a literatura e o acervo que a gente vai construir para esses jovens, e para esses jovens eu vou dizer de todas as idades, tá? Porque eu me considero jovem, tá bom? Eu vou morrer com 107 anos, então eu estou com 46 agora, não estou nem na metade da minha vida. Então, ainda tenho muito, ó, para... E aí a gente vai encontrar num livro para jovem muitos dos questionamentos que a gente vai levar eu vou levar até os 107 anos da minha vida. Tá? Que mais, gente? Quem mais quer falar sobre o livro? Sobre a história. Maria José levantou a mão. Quando você apresentou o livro, falou que livro infantil, mas ele vai servir de 0 a 200 anos, né? O livro é de 0 a 200 anos. E cada vez que você passava uma página, eu via uma história, uma cultura diferente. Aí a gente pode falar sobre pluralidade cultural, diversidade cultural, né? Os 3 porquinhos, como você falou, aí vem a tia, a avó, que é família, né? Esse livro vai falar sobre família também. E estou lembrando aqui que eu tenho uma sobrinha de 7 anos que está começando a ler e ela adora esses livros ilustrados, porque ela lê as imagens. Ela fica olhando e desenhando as imagens. Ela ainda não decodifica, mas ela lê as imagens. E, com certeza, uma criança de 7 anos é muito inteligente. Se ela pegasse um livro desse, ela ia aprender muita coisa. Vou ver um desse aí para comprar para ela. Ótimo. E é muito legal porque ele traz, como você disse, essa diversidade, né? Tem a realeza que a gente está falando, mas tem os pequenos, tem os agricultores. Porque, na verdade, a gente tem diferentes diversidades culturais e diversidades socioeconômicas, né? Isso mesmo. Isso é fundamental a gente entender. Então, eu preciso pensar num acervo que vai atender e vai falar disso, né? Vai falar como é que o irmão mais novo de uma família de 3 irmãos consegue sobreviver a uma aventura. Então, isso tudo a gente vai começar a construir nesse enredo e vai ver como ele está perto da gente, né? Da nossa vida. A ficção está próxima da nossa vida. E essa é a mágica do autor. Exato. É como o João Oliveira falou. É uma coisa fantástica. Ser escritor é fantástico, João. Concordo contigo. É fantástico. Eu fico imaginando como é que um escritor, como a Mafalda, né? Fiquei encantada com esse livro. Como que ela consegue fazer um livro para crianças que aborda questões de adulto, questões que só um adulto pode entender, mas dessa forma, com ilustrações, né, para que a criança possa entender já esse mundo e o adulto também possa entender. Meu Deus, isso é fantástico, é uma coisa assim que em pequenas palavras e em muitas ilustrações e poucas palavras ela consegue falar sobre o mundo, sobre essa questão do humano mesmo, como você falou. Maravilhoso, maravilhoso. Poesia, meu Deus do céu, poesia é o que encanta a gente, mas uma história dessa daí... tem poesia também, né, porque rima, aí tem umas partes que vão rimando. Mas tem a poesia visual que você está falando, né? Tem a escolha das palavras, a gente vai falar um pouco disso hoje também, mas é muito legal. Agora, eu preciso fazer aqui, aí como autores, assim, gente, é muito legal ser autor, a gente escrever,
mas vocês têm um papel muito mais fundamental que a gente. Vocês que são professores e leitores têm um papel assim incrível e fundamental na nossa sociedade, né? A gente tenta transmitir através de palavras e imagens esse conteúdo, mas quem está na ponta para alcançar isso são vocês. Sem vocês, a gente não tem nem propósito, né? Então, assim, pensem bastante nisso também, o quanto vocês são fundamentais para que esse conteúdo que a gente estava falando, que é patrimônio da humanidade, chegue para todo mundo, né? Então, isso é fundamental. Bom, alguém mais quer... Tem o Antônio que levantou a mãozinha. Fala lá, Antônio. Oba, tô gostando, viu? Agora tô gostando. Boa tarde. Sou o professor Antônio José, do CE Vila Maranhão, São Luís. É só um complemento na fala, né, que a biblioteca cabe todo mundo. Eu creio que ele não se refere somente ao espaço físico, né, mas um espaço mais amplo, porque a biblioteca ela é inclusiva, não segregadora, né? E ela tá aberta para todos, né? Todos que querem receber o conhecimento e também fazer com que pessoas que têm dificuldade em receber esse conhecimento, né, despertem, né? Porque faz a gente viajar sem sair do chão, né? Aumenta, agrega muito no nosso conhecimento, enriquece nosso vocabulário. Então, só traz coisas positivas. E isso é muito importante que você está falando, Antônio, porque você tá nos trazendo essa inclusão através dessa ficção, que é muito importante também a gente entender que muitas coisas eram ficção até um outro dia atrás. Se vocês perguntarem, sei lá, há muitos anos atrás, alguns séculos, ninguém acreditava que o homem ia voar. Isso era ficção. A gente tem livros de ficção, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem Viagens Submarinas, No Centro da Terra, um monte de livros que, aparentemente, os autores brincaram como uma ficção, como algo que poderia um dia acontecer. E aconteceu. A gente sabe que existem submarinos, a gente sabe, né, tanta coisa que já aconteceu, o homem já chegou à Lua. Então, tudo isso, o que antes parecia só uma historinha, né, hoje não, as pontes, né? Então, como é que a gente pensa aí, por exemplo, tudo que aconteceu no Maranhão, né? Eu estava falando antes do centro histórico aí do Maranhão, né? Imagina quantas pessoas um dia leram muitas histórias, aprenderam e viram pela ficção e foram construindo esses prédios. Então, tudo que a gente trabalha na nossa vida passa pela ideia, pela possibilidade, né? E aí a gente está construindo justamente isso que você disse, essa questão ser inclusiva, essa possibilidade do tudo, né? Dentro, e aí por isso que a gente precisa pensar bem na escolha do nosso acervo, porque cada um tem um sonho, né? Cada um tem uma ideia, cada um tem uma dor, e aí a gente vai discutir sobre isso. Mais alguém? Bom, a qualquer momento, gente, vocês podem falar, tá? Isso fica muito claro, já combinamos, não vou precisar ficar repetindo. Então, Veri, bota a apresentação para a gente, porque vamos continuar aqui nosso diálogo. Então, a gente já falou um pouquinho, tá? Aqui a lista. Então, lembrei. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão de, né, que a gente fala muito, como escolher livros de qualidade para a infância e a juventude, né? E por isso que eu disse assim, a gente vai dialogar um pouco com a infância, só para a gente poder também construir essa ideia de que muitos livros, eles são feitos para todas as idades, né? E às vezes a gente diz assim, um livro só ilustrado é só para criança. Não, a gente vai ver o quanto a alfabetização do olhar é importante para a gente. Porque depois, quando a gente está grande, a gente vai numa exposição de fotografia, a gente vai no museu, né? A gente vai numa exposição de arte. E como é que a gente sabe ler
essas imagens, né? Como é que a gente lê essas imagens? Então, é um processo de alfabetização do olhar também. Bom, se eu perguntando aqui para vocês como escolher livros de qualidade para a infância, quem se arrisca a fazer alguma resposta? Gente, eu não tenho a resposta, tá? Então, não se preocupe, porque não tenho a resposta certa. Então, já começo eu dizendo que nem eu tenho a resposta. A gente vai construir junto, senão eu já tinha entregado aqui tudo o jogo para vocês. Como é que a Maria José levantou a mão? O Antônio também levantou a mão aqui, tá no chat. Então, vamos lá. Como é que vocês acham que a gente poderia responder essa pergunta? Assim, essa pergunta é interessante porque a maioria dos nossos jovens, né, dos nossos alunos, eles não têm muito hábito da leitura, né? Então, eu sou professor das exatas. Então, é um pouco, assim, distante, né? Muita gente fala, o pessoal das exatas não gosta muito de ler e tal. Mas, assim, hoje em dia tem mudado bastante. E aí eu falo para os alunos assim, olha, vocês têm que... Sempre eu falo alguma coisa, né, de outras áreas nas minhas aulas. Olha, vocês têm que começar a ter o hábito da leitura por uma coisa que atrai vocês. Por exemplo, pode pegar uma revista de fofoca, uma revista em quadrinho, mas você não vai se ater somente a isso. Isso aí é para despertar o interesse da leitura. Aí, com o tempo, você vai aumentando, vai passando por um livro de ficção, vai passando por outro tipo de coisa de leitura. Eu quero que você pegue alguma coisa para despertar o interesse em vocês. Aí eles ficam assim, mas em alguns momentos tem surtido efeito. O Antônio, da próxima vez você vem dar aula no meu lugar, hein? Que é incrível essa sua fala. Incrível essa fala. É isso mesmo, tem muito a ver com o que eu penso, viu? É sério. E a gente precisa pensar nessa questão de qual é a porta da entrada para a literatura, né? Em que momento a literatura pega na mão da gente e conduz a gente por esses caminhos da ficção, né? Maria, você quer falar? Não, foi sem querer a mão. A Lídice também tinha levantado a mão, mas depois ela baixou. Não sei se ela quer falar ou não. Lídice. É que eu falo muito, eu falo muito. Eu sou muito, muito, muito tagarela. Então, se eu pegar, eu acho que eu vou tomar muito tempo. Mas eu sou apaixonada pela leitura. Eu fico muito feliz de ver o professor aqui de matemática, das exatas, né, da área das exatas, eu não sei se é química, se é matemática, se é física, falar que ele é leitor e que incentiva... Química, isso, professor. Incentiva seus alunos a ler, né, fazer uso desse conhecimento literário. Eu aqui incentivei meus filhos desde pequeno com revistas em quadrinhos. Eu ensinei, alfabetizei todos eles, tenho 3 filhos, já estão, menor está com 19 anos. Eu ensinei eles a gostarem de quadrinhos. E aí eles se aproximaram desse universo da leitura pelos quadrinhos, né? Eu, na verdade, não era muito leitora, apesar de ser de letras, não era. E através da minha filha mais velha, que ela começou a comprar livros, eu disse, meu Deus, eu preciso ler também. E aí comecei a ler os livros, meu Deus. Aí é assim, quando a gente começa a ler, a gente não quer mais parar, a gente quer ler um livro atrás do outro, só que eu não tenho esse tempo. O grande problema é esse, não tenho esse tempo de ler um livro atrás do outro. Eu leio um, aí passa 2 meses, eu leio outro, e aquele tempinho, né, espremido, mas é maravilhoso. E essa semana mesmo fiz uma descoberta. Eu gosto muito do Sherlock Holmes, né, do personagem Sherlock Holmes, dos filmes do Sherlock Holmes também. Pois é. Aí, a minha filha tinha uma coleção do Arthur Conan Doyle. Eu fui descobrir que o Sherlock Holmes é o personagem do Arthur Conan Doyle. Eu não sabia disso. E aí eu percebi por que ela gostava tanto do Arthur Conan Doyle, por causa das histórias do Sherlock Holmes, que é um detetive, né? Livro policial da Agatha Christie. E aí, meu Deus do céu, como é que a gente faz essa descoberta? Tanto tempo que eu gosto do Sherlock Holmes, não sabia que era do Arthur Conan Doyle, só que os livros são tão grandes que eu tenho preguiça de ler. Então, prefiro ler os menores, né? Ver os casos os casos policiais, os livros da Agatha Christie também. Mas é maravilhoso essa descoberta que a gente faz, né, da leitura, e a gente fica assim, por que eu não soube disso antes? É maravilhoso isso. Pois é, só isso. Esse depoimento eu disse também, Maria. Eu sou tagarela demais, eu vou parar aqui. Quem mais? A Alice vai falar?
Se os estudantes quiserem falar também, gente, sintam-se Gente, à por vontade. Não é só favor, porque aí. os professores estão falando, É. vocês não podem falar. Vocês devem, tá bom? Aqui Faz de todo... conta que eles não estão aqui. E aqui é legal, a Volney não sabe, não sei nem se todos vocês sabem, mas tem, dentre os professores, tem, lógico, professor de português, né? Mas tem professor de inglês, tem professor de educação física, tem professor de química, então a gente tem uma variedade também de professores aqui. E isso é maravilhoso. Lembrando esse livro, isso é maravilhoso, porque, na verdade, as áreas do conhecimento, elas convergem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou presidente de uma instituição que tem uma biblioteca. E, às vezes, chega o pai ou a mãe lá com 2 filhos. Aí tem um filho que gosta de ler e o outro que não gosta de ler. Aí o pai chega e diz assim, esse gosta de ler um monte, esse não gosta de ler nada. Aí eu digo assim, não, peraí. Eu trabalhei em locadora de vídeo, na época que tinha locadora de filme, né? E com 13 anos de idade fui trabalhar, carteira assinada, parará. E aí, o que acontece? Eu sempre pensava como dar dicas. E aí eu chego para os jovens que dizem assim, eu não gosto muito de ler, ou eu gosto de ler, eu sou de química, por exemplo, como o Antônio. Gente, quantos livros que tem química? Quantos livros que falam de alquimistas? Quantos livros que falam de possibilidade de ficção científica, de fórmulas? Tem milhares de livros. Então, eu sempre pergunto, às vezes, quando chega alguém e diz assim, eu não gosto de ler. Eu pergunto, quais foram os últimos filmes? O que você lembra que você assistiu, que você gostou? Porque tudo que você viu, assim como a Maria José disse, gosta, às vezes, de assistir um filme, né, do Edgar Allan Poe e para... o que acontece? Isso tem na literatura, né? Essas histórias estão na literatura. Então, assim, como é que a gente, através do gosto do nosso freguês, do nosso leitor, a gente alcança para eles literatura? Então, livros... Eu vou fazer, Antônio, uma lista especial para você, você vai ver. Tá? A própria Alice brinca com isso, né? O escritor do Alice no País das Maravilhas era um matemático. Né? A gente tem muitas pessoas, escritores que são médicos, que vêm da área da medicina. Né? Então, você pensa que, às vezes, para escrever um romance policial, o escritor vai ter que ir lá se dedicar a saber Stephen King, por exemplo. Né? Quando ele escreve assim, um romance policial mais puxado para o terror também, que os jovens gostam, parará. Ele vai lá estudar como é que se disseca um cadáver. Ele não, né, vai ver algumas coisas. Claro, ele não vai fazer isso, mas ele vai se aprofundar, vai ir lá pesquisar, porque tem um processo de pesquisa por trás de uma obra, né? Então, o escritor, quando faz isso, ele está dialogando com esse processo de conhecimento que são de todas as áreas, né? De educação física, de todas as áreas. Podemos mostrar mais um pouquinho, Veri? Aqui, né? Então, é como escolher o que significa um acervo literário. Aqui eu peguei a foto de um pai escolhendo livros. Esse é um pai que está escolhendo livros, está lá na biblioteca no Instituto. Só para a gente ver, porque assim, é uma decisão, né? Que livros a gente lê, como a Maria José disse, às vezes a gente não tem tempo. É uma decisão que livros a gente pega emprestado na biblioteca. A gente está todo o tempo decidindo. Então, assim, o que significa, né, esse acervo de qualidade, como escolher. E aí eu vou trazer, pode passar, Veri, eu vou trazer algumas coisas para a gente discutir aqui um pouco. O que a gente precisaria levar em consideração na escolha de um acervo? Quando vocês escolhem um livro, o que vocês levam em consideração? A capa, o texto, as ilustrações, o projeto gráfico, o acabamento do livro, o desejo da criança e do jovem, o desejo dos professores. Vocês, né, que vão estar aí, que vocês vão comprar, vão escolher esse acervo, vão futuramente comprar para vocês, vão comprar para filhos, vão dar de presente. O que vocês levam em consideração? Ou o que vocês acham que deveriam levar em consideração na escolha? Aberto o microfone e o chat, gente. Não tenho as respostas.
Vou avançar um pouquinho, então, hein, mas vocês vão ter que me falar. Alguém abriu o microfone? Alguém quer falar? Fui eu que abri. A Ludmilla. Então fale, Lu. Não, eu ia falar, eu não ia falar que o meu acervo, porque assim, o meu acervo de livros, eu levei em consideração muito do que eu leio de resenhas, né, de autores que eu gosto. Eu tenho muito livro técnico também, por conta do curso de pedagogia. E eu falei assim, mas é porque acho que o nosso acervo pessoal, por exemplo, a gente considera outras questões, né, o nosso acervo pessoal. Um acervo de biblioteca é algo mais extenso, é um panorama muito maior, né, para a gente pensar. Mas o nosso pessoal vai muito do nosso gosto, vai muito do que a gente lê, do que a gente pesquisa, de acordo com o curso. A idade também, né, define muito, às vezes, o momento que está, né? Tem muitos livros que são tiquilites, né, que eles falam. Então, acho que tudo isso, né, a gente vai considerando em relação ao acervo, seja ele pessoal ou público. Perfeito. Não, é isso mesmo. Porque você diz, né, isso do gosto é muito importante, a gente aqui vai avaliar e vai discutir o tempo todo como o gosto não é tão subjetivo também, ele é palpável. Claro que a gente aqui está numa função, né, de escolher os livros. A gente vai aprender no sentido, né? A gente vai dialogar, ampliar talvez nosso olhar, nossa visão de como até escolher os livros para a gente. A gente está aqui num serviço de escolher os livros que é para todo mundo que está nessa biblioteca, né? E eu ia falar algo sobre esse gosto livro. Aqui, né? Tem muito gosto aqui. Então, o que a gente, né, vai pensar nessa diversidade, nessa pluralidade? Tem algumas pistas, né? Tem algumas coisas, porque isso é mais importante a gente construir conceitos juntos do que dizer esse livro é bom, esse livro. Porque quando eu vou para um júri, por exemplo, a Viridiana falou, me apresentou, eu sou jurado às vezes de muitos prêmios literários. E aí o que acontece? Eu tenho meu gosto pessoal. Sim. Certo? Eu tenho o que eu compro para mim, o que me chama atenção quando eu vou numa livraria, o que eu pego emprestado, eu tenho meu gosto pessoal, né? Mas quando eu estou num júri, que eu vou escolher o melhor livro para a juventude, meu gosto pessoal não pode ser o grande balizador, porque aí, se eu gosto de romance policial e aí chegou um monte de prosa poética que não tem a ver com romance policial, eu vou deixar de escolher aquele bom texto, aquele bom livro, porque eu prefiro o romance policial? Não posso. É verdade. Né? Então, esses equilíbrios é que a gente vai construir juntos para tentar entender. Inclusive, né, a gente tem alunos aqui, inclusive porque assim, a gente precisa ouvir o desejo do aluno, precisa ouvir o desejo dos professores, nossos colegas, mas também precisa ouvir um desejo que não é dito. Porque qual é o desejo que não é dito? O desejo, às vezes, quando a gente faz a seleção de livros, quando você pede, que livro você quer? Né? A Ludmilla falou, os meus livros que eu escolho pessoalmente, eu quero esse, esse e esse. Mas eu, como alguém que está gerenciando esse espaço, eu preciso pensar o que está faltando também na biblioteca. Porque como é que eu vou apresentar para Maria José outro tipo de literatura que não seja romance policial, romance de suspense que ela gosta? Porque, às vezes, ela não sabe que ela gosta. Porque, às vezes, ela não leu, não conheceu. É a mesma coisa que eu disser para vocês. Eu adoro mangaba. Pode ser ter que alguém de vocês que não gostem de mangaba. Mas aí, assim, precisa pelo menos ter experimentado a mangaba para dizer que não gosta. E aí a gente tem direito de não gostar. Mas sem experimentar a mangaba, fica assim numa suposição que não gostaria. Né? O fato da gente não gostar não significa que não é bom, né? Que aquele livro não é bom. Eu tenho pavor de livro de suspense. Stephen King é uma coisa que eu não leio, por exemplo. Então, eu comecei a ler um livro, parei, porque, de fato, para mim, não. Isso aqui realmente... E a gente tem vou citar uma escritora reconhecida nacionalmente e internacionalmente,
aqui do Brasil, assim, premiadíssima, que é Marina Colasanti, que é leitora de Stephen King. Olha aí. Né? Então, assim, e não escreve nada de romance policial, né? Mas como leitora pessoal, ela gosta. Então, ela gosta de livros de terror. Sim, Antônio, sim. você quer falar? Já tive a fase de John Green, eu passei. No Stephen, para mim, não... Pode falar. Conta, então. Vou abrir aqui o vídeo para vocês me olharem. Por favor, né? Eba, que bom! Agora sim! Assim, esse espaço, né, que a gente está propondo montar, ele tem que ser bem eclético, né? Como você falou aí. Porque eu posso ter meu gosto, mas aí o outro vai ter outro gosto. Então, nesse espaço tem que ser uma coisa bem eclética para que todos tenham a oportunidade, né, de passar, de verificar. Aí sim vai ver, né? Ah, eu gosto mais desse, eu gosto mais do outro. Para ficar uma coisa bem democrática, né? Verdade. Esse é um desafio. Agora, dentro... Que linda aquela pintura que tem atrás de você, viu? Foi um aluno nosso que deu pra gente, foi. Uau, muito linda mesmo, muito linda. Gostei da vibração das cores, a gente vai falar um pouco sobre isso também. É verdade, viu, professor? Senão eu ia colocar minha biblioteca e ia ter só Saramago, e aí ninguém ia gostar. Aí o que é legal, mas a gente vai encontrar aqui, o que a gente vai fazer nesses dias todos que a gente está junto, é ver dentro do romance policial o que a gente precisa se atentar, é ver dentro da poesia, dentro da ilustração para o jovem, dentro de uma literatura de cordel, coisas que a gente vai encontrar que elas vão ter em todas essas estruturas. Então, esse é o trabalho que a gente vai precisar fazer aqui. Entendeu? Sim. E assim, tem que estar voltado para o cunho pedagógico, né? Também. A gente vai discutir isso. Tem que estar voltado. Existe uma pesquisa, Antônio, assim, ó. Existe uma pesquisa que foi feita o ano passado, da Retratos da Leitura no Brasil, com foco na biblioteca escolar, tá? Só um parênteses, Ney. Hoje, no grupo, teve em algum dos grupos de WhatsApp, eu acho que do grupo de São Luís, estavam falando exatamente da pesquisa. Queriam informações de pesquisa de retratos à leitura. Não sei se o Matheus está aí, mas o Matheus, o Volney é um grande especialista da área, e daí ele participou da pesquisa. Ele vai poder falar daquela pesquisa que eu falei que vai ser lançada na semana que vem e tudo. Tá nesse tema. O Volney tá dentro, a gente nem combinou, hein? Ele vai pegar a publicação, se eu conheço, vou ler a publicação da pesquisa. Ele pegou a publicação da pesquisa. Eu geralmente sou convidado para justamente falar sobre biblioteca. Aqui, depois eu mando para vocês. Aqui, o Retrato da Leitura é a pesquisa anterior a essa que vai sair semana que vem, tá? E aqui eu tenho um texto que eu falo sobre, olhando os dados da pesquisa, sobre a biblioteca. Nessa pesquisa aqui, eles juntaram a biblioteca escolar com a biblioteca universitária. Eu disse para eles que não deu muito certo, e eu falo isso aqui na pesquisa. Mas o ano passado eles fizeram com um recorte na biblioteca escolar. Eu fiz um artigo, eu escrevo para o Publish News, e aí eu mando, a Teri manda também para os grupos, a gente pode discutir. Porque esse artigo, Antônio, fala justamente de como uma biblioteca construída com um bom mobiliário, um bom acervo, com professores que nem vocês que estão aqui se dedicando, se preparando para mediar, para alcançar essa literatura, e trabalhando com o projeto político-pedagógico da escola, podem fazer que podem aumentar o processo de aprendizagem dos alunos, tá? Então, a literatura pode sim aumentar o processo de aprendizagem dos alunos. Só que a literatura, como vocês falaram, né, que disseram, que legal que você é um escritor, ela contribui para a vida. E dentro da vida tem o pedagógico, né? Dentro da vida. E aí a gente vai discutir justamente aqui, por exemplo, o que procurar num texto, né? Porque como a literatura ela vai falar das dores da humanidade, ela não, as dores são muitas, então ela não vai indicar uma forma de pensar. Às vezes a gente escuta assim, a literatura é um pouco doutrinadora, estão usando livros para doutrinar na escola. Não, isso não é literatura. Tá? Existem livros que são para doutrinar, mas aí a gente está falando de outro livro.
Não está falando de livro de literatura, que é um pouco livro de literatura e livro informativo, que é um pouco o nosso foco para a construção desse acervo da biblioteca. Claro que uma biblioteca escolar precisa ter livros para pesquisa e muitos materiais pedagógicos, mas a gente vai falar muito mais sobre os livros de literatura, né? Inclusive o quanto eles devem ocupar espaço dentro das estantes das bibliotecas. E fazendo referência, né, ao livro que você mostrou, porque o que eu pensei por uma outra vertente, o que cabe na biblioteca. Gente, cabe tanta coisa, cabem combatentes, né, de que a gente pensa pelas histórias que os livros contam. Então, a quantidade de histórias, de personagens, de figuras, de personalidades, é isso que cabe na biblioteca. Não cabe só o técnico, cabe também a literatura diversa, cabe tudo dentro da biblioteca. Eu pensei muito por esse lado, quando você mostrou o livro, né? Não só pessoa física, humana, a história mesmo por dentro do livro. Perfeito, porque é isso, assim, como é que... E aí a gente estava até brincando com o Antônio, né, que eu disse para ele, como é que a literatura, a ficção, trabalha com a questão da química, né? Como é que eu posso, pelo prazer de discutir a questão de um livro como O Alquimista, ou tem um livro da Rosana Murray, que também foi A Filha do Alquimista, é incrível esse livro. Depois vou mandar para vocês a referência. Filha do Alquimista, da Rosana Rios. Incrível, um livro para jovem incrível. Então, como esse livro dialoga com todo esse processo de química que você está trabalhando, mas sem transformar ele num assim, aqui vamos encontrar a fórmula, gente, na página tal tem... Mas assim, como é que a gente inspira, né, essas pessoas para experimentar? Todo mundo aqui fez a experiência do feijão no algodão, né? Todo mundo aqui fez aquela experiência de plantar o feijão no algodão e ver... Ainda tem isso, gente, nas escolas? Não sei se tem agora, mas... São Paulo tem, minha filha fez. Então, assim, e esse é o bacana, a gente está vendo a vida brotando. E isso é totalmente química, totalmente alquimia, totalmente humano, né? Então, que a gente vai discutir e que tem na literatura. Oi. E a ideia é que não fique uma coisa maçante, né? E sim que desperte o interesse, né? Perfeito, Antônio, é isso. Porque para ser uma coisa precisa, né? Porque a gente vai falar assim, a ficção ela é muitas possibilidades, ela é aberta, então ela não é doutrinária, ela é aberta. Uma palavra, tem um grande escritor que também escreveu para jovens, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz, ele dizia, a mesma palavra pode te derrubar e pode te levantar. Se a gente jogar qualquer palavra no Google ou procurar no dicionário, você vai ver que tem mais que um significado para essa palavra, né? Então, o que é importante nisso? É importante que a gente entenda, bom, quando eu quero passar uma informação, eu preciso passar uma informação, ela tem que ser precisa, né? A gente está na era das fake news, e a biblioteca é importante para discutir isso, a gente precisa passar uma informação precisa. Eu não posso dizer que o sinal vermelho, né, lá do semáforo, e aí em Maranhão se chama como? Semáforo, sinal... Farol, como é que se chama? Sinal, semáforo. Então, eu não posso dizer que o sinal vermelho pode ser para atravessar ou pode ser para parar. Eu tenho que ser preciso, porque senão a pessoa vai ser atropelada. Isso é uma informação. Então, isso não é ficção, né? Então, isso é uma informação. Então, a informação, ela realmente precisa ser precisa. Eu preciso dizer, né, esclarecer para as pessoas essa história, parará. Então, a gente vai ver isso no livro informativo. E a gente vai ver que o livro informativo, gente, para jovem, tem um mundo incrível, com ilustrações, com formatos, que pode levar o jovem a querer pesquisar mais e mais e mais. Essa é a intenção, né? Como é que a gente mergulha cada vez mais. Vamos lá, Veri. Eu falo bastante, vocês viram também, né? Então, Volney, só tô a 4h35, tá? Isso, então pode pular. A plaquinha. Então.
Pode Então, pular? por exemplo, não, eu trouxe aqui algumas capas, tá? E aqui vocês vão ver que eu trouxe livros para jovens de diferentes tipos, né? Por exemplo, o Diário de Anne Frank está em quadrinhos, O Vendedor de Susto é uma prosa poética, Alice, que é do Alice no País das Maravilhas, é um livro mais clássico, né? Aqui a Tormenta de Espadas é um livro que está mais em voga. O Gênio do Crime é um romance mais policial, assim, que atravessou, do João Carlos Marinho, que atravessou a nossa cultura. Ele existe há anos, é um livro incrível. O Livro Selvagem é um livro só de imagem, né? É um livro que não tem palavras, a não ser o título e o nome do autor. O livro O Flict, do Ziraldo, que fala sobre Esse livro, por exemplo, do Ziraldo, para vocês saberem, foi escrito em 69, quando o Homem Pisou na Lua. Esse livro mudou o formato dos livros, a concepção estética da literatura e da ilustração no Brasil e no mundo. Tá? Porque, primeiro, o livro fala o Flicts é uma não cor, ou é uma cor que não cabe no arco-íris. Ela não é aceita. Né? Olha só o que a gente está conversando aqui de uma temática que muitas vezes a gente não se sente aceito, né? Numa turma, aceito numa tribo. Os jovens têm muito dessa questão também, mas todos nós. O que a gente quer, e a criança desde muito pequeno, quer ser aceito pelos pais, aceito na escola, pelo professor. A gente sempre busca um processo de aceitação até o final da vida. Então, ele fala dessa cor e ele trabalha com um projeto gráfico de uma maneira que estudiosos do mundo... Esse livro está traduzido no Japão. Esse livro já fez mais de 50 anos. Né? Então, assim, o quanto isso a gente tem de possibilidade, né? Esse livro Era Uma Vez também fala dessa coisa do imigrante. O rapaz que não era de Liverpool fala dessa coisa da música dos Beatles, né? Também. Então, são temáticas que a gente vai discutir, mas assim, olha que importante e a gente olhar essa diversidade da capa e de que forma a capa pode nos chamar a atenção. Porque eu sempre brinco, e agora os jovens assim como eu, né, que estão com 17, 18, vão me dar razão. Quando a gente está paquerando alguém, primeiro a gente vê a capa. Se a capa diz com o nosso gosto, Ludmila, a gente vai se aproximar, né? Aí a gente vai conversar. Aí, conforme as conversas, a gente vai se interessando ou não. Vou dizer, era só a capa. Não quero, não. Tô pulando fora. Não é? Funciona assim. E como a gente precisa também pensar que a capa tem que chamar a atenção dentro desse universo da estante, dessa biblioteca, né? Sim. Porque, às vezes, isso é fundamental para chamar. Porque eu tenho vários, por exemplo, vou mostrar para vocês um outro Alice. Olha aqui. Vocês acham que aquela Alice chama mais atenção ou essa Alice? Essa é meio assustadora, né? A outra chama mais atenção. Então... A mim seria Stephen King, eu já não pegaria. Então, eu estou entregando Alice no País das Maravilhas, botando, mas eu posso ter opção de escolha. Né? Então, isso também é muito importante a gente perceber. Vamos lá, Veri, vou dar uma corridinha. Uma corridinha não prejudicando o que a gente está falando. Bora lá. O texto. Aí eu vou usar esse texto da Alice, tá? Pode dizer-me que caminho devo tomar? Isso depende do lugar para onde quer ir, respondeu com muito propósito o gato. Não tenho destino certo. Nesse caso, qualquer caminho serve. Servirá sim se o caminho for ter a algum lugar, sugeriu Alice. Qualquer caminho conduz a algum ponto, se você andar depressa e chegar, disse o gato.
esse diálogo, que é um diálogo bem filosófico do gato de Cheshire, aquele gato que sorri, né, que a gente conhece, às vezes a gente conhece a Alice pela Disney, ou pelo próprio Tim Burton, que fez o filme, né? Mas esse gato que sorri, que aparece e desaparece, nesse diálogo com a Alice, está questionando para onde ir. Então, que texto é esse? O que a gente precisa pensar quando a gente vai discutir, buscar um texto de literatura? Pode passar, Veri? Né? Então, eu trago aqui algumas coisas para a gente pensar, assim, levar em consideração. E aí isso está em todos os gêneros literários, tá bom, gente? Então, assim, um enredo que seja instigante, que traga mais questionamentos do que respostas ou reflexões diretas. Vejam essa brincadeira entre o gato e a Alice, né? Ele não responde para ela, ele diz, bom, depende para onde você quer ir. Bom, para onde eu quero ir eu também não sei, mas eu quero chegar em algum lugar. Bom, então qualquer lugar serve. E aí esse questionamento, isso é muito mais instigante do que a gente saber que a gente vai sair daqui para chegar aqui. Já no início, quando a gente começa a ler um livro, que a gente já sabe o final, a não ser que o escritor faça ao contrário, nos entregue o final e depois vem desconstruindo ele até chegar a gente entender por que aconteceu aquele final, é muito importante a gente ir a cada linha querendo ir mais, questionando. O texto tem que pedir para a gente virar a página, senão a gente não vira, a gente desiste, começa a ficar chato. Aí eu começo a querer dar sono, aí eu lembro que eu tenho outra coisa para fazer, aí eu olho o WhatsApp, e aí eu me perco na leitura, porque a leitura exige também um pouco de atenção, né? Então, isso é importante a gente pensar. Quando a gente vai escolher um livro, a gente vai olhar para a capa, mas imagina se o namorado ou a namorada fosse bonito ou bonita, né, do nosso gosto, mas na hora de conversar, não fosse uma conversa que a gente não vai para lugar nenhum, nem junto e nem separado, né? Então, aí fica difícil de conversar, tá? Então, é muito importante que o texto de literatura traga essa questão do contraditório, do contraste, dessa ambiguidade, né? Desse desequilíbrio que nos desacomode, que cause surpresa, que cause, às vezes, mal-estar. Ai, meu Deus do céu, não quero mais, eu estou vendo que isso aqui vai acabar numa tragédia, não quero mais. Ai, mas não consigo, deixa eu ler mais uma página. Não, vai, que vai mudar. Não, ela vai sobreviver. Não, ela vai não sei o quê. Ela vai conseguir fugir. Não. Então, vocês imaginam assim, o autor vai construindo no nossa, né? Porque se a gente souber que no final, mesmo claro, tem livros que a gente já sabe por antecedência, né? Porque a gente já ouviu falar, a resenha, essas coisas, a gente sabe uma coisa. Mas se ele não for instigante desde a primeira página, desde o primeiro parágrafo, a gente vai desistir no meio do caminho. E não tem problema de desistir, a gente vai falar isso num outro momento, porque quando o livro é chato, a gente tem que desistir. Às vezes o livro é chato porque a gente não está preparado para o livro. A gente vai falar sobre isso também, tá? Mas como a gente está pensando na diversidade do acervo, a gente precisa se preocupar com essas questões. E é muito importante que todo livro é diferente entre passar uma mensagem, porque todo livro vai passar uma mensagem. Agora, como ele tem o contraditório, como ele tem o desequilíbrio, como ele vai precisar do leitor, com a experiência dele, né, de vocabulário que ele tem, de experiência de vida, essa mensagem ela vai depender muito mais do leitor do que do escritor. Tá? Porque é diferente de passar uma mensagem do que ser um livro edificante, um livro moralista, um livro doutrinador. Um livro que diz a que vem, que diz assim, a gente fala muito dos livros de autoajuda, né? Por exemplo, eu posso comprar um livro de autoajuda agora, nesse momento, para organizar tempo. Tem muitos livros de autoajuda que nos ajudam a organizar o tempo. Isso é um livro para ajudar a organizar o tempo, mas ele vai trabalhar o porquê que eu sou uma pessoa desorganizada, o porquê que eu fujo dos compromissos, o porquê que... Isso não, isso quem vai trabalhar é a literatura. O livro de autoajuda ele vai dar alguns passos para você organizar.
o seu tempo, né? Ele vai te autoajudar naquilo. O livro de literatura, e aí é muito importante a gente lembrar disso, o livro de literatura, ele não serve para nada. E aí vocês vão dizer, mas esse menino tá doido, né? Tá dizendo que o livro de literatura não serve para nada. O fato de ele não servir para nada, ele pode servir para tudo. Sabe por quê? Porque para mim ele vai servir de uma maneira, para a Veridiana ele vai servir de outra maneira, para a Ludmila ele vai servir de outra maneira. Porque se ele tivesse uma única serventia, ele ia ter que servir igual para mim, para a Ludmila, para a Veridiana, para a Maria José, para o Antônio, para o Raimundo. Então não pode. O livro de literatura ele não serve para nada. E aí, por isso, que ele serve para tudo. Lembra quando a gente... É muito legal isso, que a gente fazer uma experiência num binóculo ou na câmera fotográfica, que a gente bota o foco, né? Que a gente estabelece. Quando a gente bota o foco em alguma coisa, tudo que está ao redor faz o quê? Fica desfocado. Então, a gente perde tudo que está ao redor. E só consegue enxergar o que está no foco. O livro de literatura, ele é como um caleidoscópio. Vocês já fizeram a experiência de um caleidoscópio, né? Que bota vários espelhos, coloca ali, olha de lá dentro uma pedrinha e tem várias perspectivas. A mesma pedrinha é apresentada por vários ângulos e várias perspectivas. Então, é isso que faz um livro de literatura. Ele não tem um foco. Porque ter um foco significa uma única direção e deixar o resto tudo fora. E não pode. Eu vou dizer para vocês que eu fiz uma experiência quando meu pai faleceu. Eu olhei para minha, né? Eu estava passando pelo aquele processo de luta, disse, vou ler alguma coisa. Eu olhei para minha estante de biblioteca e disse, esse livro eu não vou ler porque eu sei que vai trabalhar com essa relação do eu e meu pai. Esse livro não foi. Se eu vou ler esse livro, que não tem nada a ver com isso, era um livro da Lígia Bojunga. Vou ler esse livro. Gente, eu não estava precisando trabalhar o luto e a minha relação com meu pai. Eu estava precisando trabalhar outra coisa que aquele livro desencadeou e que eu nem sabia que eu estava precisando. Vejam só, a literatura faz isso. A literatura é como um balde d'água. Sabe quando se derrama? Façam essa experiência depois da aula. Derrubem um balde d'água, tá? Numa direção para ver se a água vai para aquela direção, se a água não escorre para outras direções. Para muitas direções. Então, o mesmo balde d'água, seja eu derrubando, seja a Veridiana derrubando, seja a Maria José derrubando, seja a Cláudia derrubando, vai para muitas direções. E por isso que a gente pensa na literatura de uma forma expandida para pegar todo o nosso público. Tá? Vamos lá, Veri. Eu ainda tenho tempo, gente, não fuja. 10 minutos em tudo aquilo, daí pensa em tudo aquilo. Vamos, a gente pode... Separar, né? Eu vou ler só para vocês e no final eu faço um apanhadinho e depois a gente... Porque isso são coisas que a gente vai discutir ao longo do encontro, tá? A gente vai voltar para eles ao longo do encontro, então não se preocupem, esse material vocês vão receber também, não precisa ficar copiando nada, tá? Então, assim, o texto precisa estimular o pensamento crítico, né? Essa narrativa verbal, quando a gente fala narrativa verbal, é texto, né? Que até a narrativa visual, que é a ilustração e a narrativa verbal é texto. Então, ela tem que ser construída, que vai trazer esses encantos, esses desafios, que vai ser atemporal, porque daí a gente vai falar de um livro clássico, como Alice, que está dialogando com algo. É um livro escrito em 1800 e não sei o quê, e está dialogando com algo que a gente está vivendo agora. Pode passar, Veri. Aqui eu trouxe, por exemplo, algumas ilustrações e trabalhando ilustração e projeto gráfico. E aqui eu falo de vários livros, de várias ilustrações e também pensando nessa diversidade do olhar. Porque a gente precisa preparar todos os leitores, a gente como leitor, para quando a gente também vai consumir arte, vai no teatro, como é que a gente aprecia um bom espetáculo de teatro que tem várias linguagens também, vários figurinos, vários cenários, como é que a gente aprecia um museu, uma exposição de arte, uma exposição de fotografia e os livros, né? Então, assim, por exemplo, João Felpudo, se a gente olhar para ele, a gente vai lembrar logo de Eduardo Mão de Tesoura, né? É um livro escrito por um doutor, um psiquiatra alemão, que escreveu para o filho dele, porque
não queria cortar o cabelo, as unhas, né? E dialoga muito com a gente. Aqui tem J. Borges, com xilogravura, a Janelle em cima, tem o Livro da Selva, que é o Mogli, o Angola Jangada, que é de um grande quadrinista negro, que é o Marcelo de Salete, premiadíssimo, que trabalha com a temática negra. A gente tem esse outro, que é o Carvoeirinho, são meninos que trabalham no carvoeiro. E aí eu vou apresentar esse, porque esse eu estou na mão, mas só para a gente ver um projeto gráfico deste aqui, tá? Que a gente tá brincando, né, com um livro que vai trabalhando com um projeto gráfico totalmente diferente, de colagens, de cores mais escuras, de cores mais cítricas que vão reverberando, igual aquele quadro que o Antônio tem lá atrás dele, que é lindo. E aí o projeto gráfico vai exigindo, né, da leitura, vai falando assim de ter o texto mais espaçado, de ter espaço para o leitor ir preenchendo. A gente vai falar muito sobre isso, tá? Ao longo. Mas, por exemplo, quando o menino que trabalha nas minas de carvão, porque ele fala um pouco do trabalho, inclusive do trabalho escravo infantil, dos jovens, porque ele tem a mão pequena, ele, por exemplo, ele fuma. A gente não quer que o livro não está aqui para estimular que o menino fume, mas fala que isso tem lá, tá? Então é uma realidade. E aí ele joga, por exemplo, a ponta do cigarro. Quem conta essa história, só para vocês entenderem, é um marimbondo que conta essa história, tá? Olha que legal, que é a visão de um marimbondo sobre essa história. E aí pega fogo. Olha o projeto gráfico. Olha que incrível o livro pegando fogo, né? Então a gente está falando de estar discutindo um pouco. Olha aqui as casas, né? Os cupinzeiros. Quem conhece sabe que tem aqueles tipo vagalumes que ficam ali e acendem à noite, né? Então, bom, só para a gente falar dessa possibilidade. Vai lá, Veri. Estou ainda no tempo. Eu sei, eu acho que vai ter que dividir sua apresentação, tá? Isso, só, tá? Bora lá. Então, aqui são algumas coisas que eu já falei que a gente precisa levar em consideração. Então, só vou falar para vocês o seguinte. Eu vou começar o tempo todo a mostrar diferentes livros, com diferentes papéis, com diferentes cores, com diferentes ilustrações, porque isso também é importante, né? É importante que um livro que seja lido desta forma, como um livro que seja lido como esse de informativo sobre Nova York, que ele é lido assim, é um livro que a gente chama de livro sanfona, né? O livro Leporello, parece uma sanfona. Então, a gente está possibilitando diferentes leituras e diferentes movimentos desse leitor com esse objeto livro, né? É igual uma bola de futebol. Tem gente que consegue fazer balãozinho, tem gente que consegue jogar no ombro, tem gente que consegue cabeça. Então, assim, a gente precisa fazer com que esse leitor se movimente de forma diferente com esse objeto livro, né? Vai lá, Veri, pode passar. Eu trouxe aqui, quando a gente vai falar do desejo, o desejo do aluno e o desejo do professor, né? Que a gente falou que é muito importante a gente escutar as pessoas que estão envolvidas, que frequentam a nossa biblioteca, e aí eu trouxe Ferreira Goulart, que é daí, que é um autor maranhense, apesar de ter morado muito tempo no Rio de Janeiro, já falecido, e ele fala em traduzir-se. Eu queria ler essa poesia para vocês. Uma parte de mim é todo mundo, a outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? E o Ferreira vem justamente nos questionar, porque a gente é um ser complexo, o leitor é um ser complexo, que tem uma parte, né, que às vezes a gente é querido para alguns e chato para outros,
né? Então, assim, a gente não é um todo, né? A gente não consegue se ver como um todo, a gente se vê em partes, como aquele caleidoscópio, lembra que eu disse para vocês, né? Então, por isso da ficção, da literatura ser o mais abrangente possível, a gente se vê em partes, mas essas partes compõem uma pessoa, né? Uma personalidade, um todo. Então, isso é importante a gente entender. Então, quando a pessoa diz assim, eu quero o Diário do Banana, eu quero o livro Entre a Espada Rosa, eu quero... Ok, isso é uma parte desse desejo da pessoa, mas tem partes que ele nem sabe que ele deseja. A propaganda faz isso, a comunicação faz isso, né? Às vezes faz a gente comprar, adquirir coisas que a gente achava que a gente nem queria. E quantas vezes a gente diz, né? Olha, isso eu não faço de jeito maneira. Dali 6 meses a gente está fazendo, né? Então, a gente é essa mudança. E é muito importante a gente também pensar nessa mudança, porque se a gente acredita na formação, né, das pessoas, eu tô fazendo formação, então significa que hoje eu sou diferente do amanhã. Então, amanhã eu sou um leitor que eu tenho mais experiência do que hoje. Então, quando eu estou pensando num acervo, e nesse leitor, que começou para mim como o Samuca, ele já mudou de Samuca para, sei lá, para Zazá, que já tem asas. Né? Porque no outro dia ele já é diferente. Então, isso é o que a gente também precisa pensar. Por isso que essa literatura tem que ser muito... não ser direcionada, trabalhar com a dor do humano. E a nossa dor, e a gente sabe quando a gente perde uma pessoa mais próxima é um tipo de dor, quando a gente perde uma pessoa mais distante é outro tipo de dor. Então, as coisas do humano, elas também têm medidas, né? Veri, vamos ali para acabar. Então, temos 3 minutos. Minha sugestão, que aquela parte de gênero, deixa para a próxima. Não, isso eu coloquei já só para isso. Eu vou mandar para eles e depois a gente vai discutir. Não, a parte de gênero, gente, eu coloquei um pouco dos gêneros literários e tenho certeza que vocês conhecem, mas é para ter essa informação. Depois eu vou dar um outro exercício um outro dia e a gente vai falar sobre os gêneros. Então fiquem tranquilos, tá? Então eu vou passar rápido. Pode passar isso. Eu sei que já tem gente que já me falou mensagem que tem que sair. Pessoal, vamos terminar. Prometo. Não, a gente vai acabar. Esse texto, livro A Troca, da Lígia Bojunga, é a tarefa de casa que a gente já vai explicar. Pode ir, Veri. Os gêneros pula. Tá? Aquela mensagem da Lígia Bojunga, que é uma autora que fala de muitas temáticas, ganhadora do Nobel da Literatura, nossa primeira escritora, ganhadora desse Nobel, que é o prêmio Hans Christian Andersen. Vocês vão ler e aí tem o exercício para a próxima aula. É uma mensagem que foi escrita por ela. Pode passar, Veri? É uma mensagem que foi escrita... Pode. É uma mensagem que é aqui, ó, mensagem do Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil, livro A Troca, Lígia Bojunga, que vocês vão ler, assim como eu estou sugerindo a leitura da infância e o livro desse escritor que eu falei um pouquinho antes, do Bartolomeu. E aí, a partir disso, vocês vão responder essa pergunta: que livro marcou minha vida, como ele era, o que me chamou a atenção. Mas é muito importante vocês lerem esses textos antes, porque eles trazem uma relação desses autores com a literatura, para fazer a gente ir além, né? E talvez buscar alguns livros que a gente nem queria compartilhar, ou a gente nem achava que era tão interessante assim, tá? Então, é muito importante que vocês leiam esses textos antes. São textos curtos, gente. A mensagem do Dia Internacional, ela era num cartaz, então, assim, é uma mensagem incrível esse trabalho da Lígia. E o texto do Bartolomeu é um pouquinho mais, mas são textos gostosos de ler. Gostosos, tá? Então, essa é a atividade para casa. E aí a Veri explica como é que vocês vão fazer daí aqui. Vocês vão... Aqui tem um link. A gente vai mandar essa apresentação para vocês. Eu mando o link também. Mas é clicar aqui, vai abrir um formulário só com essa pergunta.
livro marcou a minha vida, como ele era, o que me chamou a atenção. Para cada um e cada uma entrar e preencher até domingo. Porque daí o Volney tem segunda, apesar de ser Aí eu vou feriado, ler tudo, segunda e terça para ler o que vocês escreveram. E, gente, não é prova, tá? Não é assim. É porque o que acontece? A gente conhece também, e a gente pode dialogar um pouco mais através das relações de vocês com a leitura, né? Eu sempre que chego na casa, por exemplo, a Veridiana está ali e tem uma estante de livros. Se eu chegasse ali, eu ia olhar os livros que ela tem e eu vou entender um pouco mais a Veridiana também, ou pelo menos vou querer dialogar com ela sobre alguns assuntos, porque é isso que acontece, né? A gente disse, a Ludmila disse, eu escolho o meu livro pessoal para... Então, é uma questão pessoal agora, a gente está hoje dialogando sobre... Então, eu quero conhecer um pouco mais de vocês e eu vou responder essa pergunta e vou trazer também para vocês, tá? Eu também. Eu vou responder, Ludmila fala, Ludmila, tô colocando você no jogo também. Todo mundo responde. Então, todo mundo tem que responder. Tá? E daí, acho que é isso, né? Então essas são as atividades. A gente vai mandar essa apresentação. Nessa apresentação tem os links e tem também os textos. E além disso, que daí se vocês quiserem, tem algumas outras sugestões que o Volney compartilhou aqui, se vocês quiserem e tiverem tempo, até aproveitando o feriadão. Então, o Volney indicou algumas sugestões de filmes que falam um pouquinho, filmes e curtas, longas e curtas, falam sobre a temática. Eu vou só compartilhar aqui quais são, não sei se o Volney quer comentar. Não, pode ser. Assim, alguns vocês encontram na internet, outros vocês encontram, claro, alguns estão no Netflix, outros não, outros estão disponíveis na questão no YouTube, então também não é difícil, né? E aí, assim, tem dois filmes que são longos, que é A Sociedade Literária e A Torta de Casca de Batata. Olha só como o título, depois a gente vai conversar outro dia sobre isso. O título pode ser instigante, né? O que tem a ver uma torta de casca de batata com uma sociedade literária, né? E o Clube de Leitura de Jane Austen, que é uma grande autora universal, que a gente também pode depois conversar. E aí, depois de vídeos, tem esse vídeo, Biblioteca Universal, tá? Que vocês vão encontrar, é fácil, então é só jogar o link, tá aí. E tem depois um poema do Manuel de Barros, todo ele ilustrado, e como é que me fugiu a palavra agora? animado, que é lindo, gente. Não deixem de assistir, é lindo, vale a pena. Tá? Então, assim, não é nada de tipo assim, tarefas pesadas, maçantes, não. É para fazer, às vezes, tá ouvindo, né? Tem um monte de material, às vezes em Instagram, tem um monte de palestra, uma coisa. Eu vou indicando um monte de coisa, porque às vezes eu estou lavando louça, às vezes eu estou assistindo live de escritores lavando louça, essas coisas todas, que são sempre materiais que a gente vai se alimentando. É isso, gente. Nosso primeiro encontro. Obrigada, Volney. Espero que vocês tenham gostado por terem ficado aqui 2h05 de encontro. A gente achou que ia 1h30, 2 horas, ficamos 2h05. Mas não sei, eu senti que foi leve, que foi gostoso. Espero que vocês também tenham achado isso, que não tenha ficado... Foi uma conversa gostosa que trouxe também vários elementos e aprendizados para começar a fomentar em vocês isso. Que acervo é esse que vai para essa biblioteca para todos e todas? Como é que vocês vão selecionar isso? Foi o comecinho. Isso. E eu quero muito agradecer, né, a vocês pela disponibilidade, a todo mundo. E assim, gente, também depois vocês podem dizer, gente, foi muito chato essa parte e a gente vai trabalhando, porque quem dá aula sabe que, né, precisa ir conhecendo a turma. A gente, quando começa em março, é uma coisa, quando a gente acaba em dezembro, é outra coisa, né? Então é isso, quero muito agradecer, espero que tenha sido bom para vocês também, viu?
A Ana Célia falou, foi ótimo, eu li a leitura labial. Eu tô falando, hein? Viu? Aí você vê até a sua cara de abrir a boca e eu sinto falta, sinto saudades. Obrigada, gente. Ó, até semana que vem, no mesmo horário, no mesmo link, tudo igualzinho. E daí vamos tentar, eu vi que tem pessoas da comissão que não conseguiram entrar, de repente a gente faz um dia de teste, entra meia hora mais cedo, fica fazendo teste, vamos combinar isso. Tá bom? A gente só pede para que seja pelo Zoom, para a gente conseguir gravar, como eu estou gravando, para depois disponibilizar para quem não conseguiu. Tá bom, gente? Obrigada, bom final de tarde. Tchau, queridos, viu? Obrigada pela presença de todos vocês. Volney, prazer. Veridiana, obrigada, viu, gente? Gratidão por essa tarde, foi muito maravilhosa, viu? Até a próxima, no mesmo bate-horário, bate-link. Mesmo bate-canal, tudo mesmo, gente. Já salvei no chat dos grupos, é tudo mesmo. Sim. Tá? Tchau, queridos. Tenham bom final de semana para vocês. Bom feriado também, né? Que temos feriadão aqui. Bom feriado. Feriado pra gente aqui, se eles é um feriadão. Para vocês é feriadão. Aqui é pra... Então eu tô indo para aí para feriadão. A gente já teve, aqui em São Paulo já teve, até nem vai ter feriado, mas uma loucura. Bom, gente. Nossa. Gente. Tchau, obrigado. Tchau, querido. Até a próxima. Até.